uma menina prodígio. Foi adotada por um casal de prestígio e encontrada desvivida em circunstâncias chocantes. O caso de Assunta Basterra Porto, ele abalou a Espanha e gerou questionamentos sobre até que ponto as pessoas que deveriam proteger pudessem se tornar os piores algozes. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar nos detalhes desse crime aterrorizante, as suas investigações e os desdobramentos que continuam a assombrar até hoje. E aí, meu povo, eu aqui mais uma vez para contar agora uma história de true crime que ela impactou bastante, assim, por conta dos detalhes e por conta de toda a dissimulação. E ela aconteceu na Espanha, como eu já disse aqui na introdução. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal e já deixa o seu like e também um comentário aí para fortalecer e também para deixar a sua opinião de que algum outro caso eu posso trazer e etc. Então vamos lá para a história de hoje. Então, quem que era essa menina, né? A Assunta, então, nasceu na China no dia 30 de setembro de 2000, na província de Hunan. E ainda bebezinha, ela foi deixada num orfanato, que era uma realidade bem comum naquela época devido a umas leis, né, uma política de controle populacional da China. E o destino dela aí mudou quando ela foi adotada por um casal espanhol que parecia que podia oferecer-lhe um futuro bem bom para ela. Esse casal aí, ele não podia ter filhos biológicos, então eles estavam super entusiasmados, super animados, né, dedicados para dar uma vida boa para a menina. E os trâmites da adoção, eles foram concluídos rapidamente e a Assunta passou a viver em Santiago de Compostela, na Espanha. Desde pequena, a Assunta, ela demonstrou uma habilidade assim excepcional, ou várias habilidades na real, especialmente ali na música e nos estudos. Ela era uma criança realmente brilhante. Ela falava vários idiomas e, com certeza, ela tinha aí um futuro incrível pela frente. Os seus pais, eles investiram na educação dela, né, matriculando a Assunta em escolas de prestígio e também incentivando as habilidades artísticas que ela tinha. Mas quem que eram os pais da Assunta? A Rosário Porto Ortega, nascida em 11 de julho de 69, que era filha de um advogado e de uma professora de artes. A família dela tinha muito dinheiro e o pai dela era reconhecido, bem-sucedido nessa área aí do direito. Além disso, ele era cônsul honorário da França em Santiago, o que dava ainda mais prestígio para a família dele. Já a mãe dela, como eu disse, ela era professora de artes, mas não em uma escola, e sim na Universidade de Santiago, que é uma das universidades mais antigas da Espanha. E além disso, ela também era membro da Assembleia de Belas Artes da Galícia, ou seja, os pais da Rosário eram bem conhecidos em todos os lugares. E além de tudo isso, eles tinham uma influência política até bem forte. Eles podiam dar para Rosário uma educação diferenciada, mais privilegiada, e também não deixavam que faltasse nada para ela no sentido material da coisa. E era engraçado que, mesmo tendo tudo e podendo ser tão mimada quanto era possível, a Rosário muitas vezes deixava as vontades dela de lado para fazer o que os pais queriam e, de certa forma, assim, pode-se dizer que eles decidiam as coisas por ela. Tanto é que, mesmo querendo estudar psicologia, a família ela fez uma pressão absurda para que ela seguisse os passos do pai, cursando direito, e deixasse essa ideia de lado. Então, ela acabou decidindo que ela ia para Madrid para cursar o direito econômico, só que mais uma vez aí houve uma interferência no processo e eles meio que fizeram sempre, né? Eles fizeram que ela decidisse ficar em Santiago e trocar o direito econômico pelo direito civil. Ela se formou na Universidade de Santiago em 1992. E aí, depois de tudo isso, a Rosário começou a trabalhar então no escritório do pai dela. E nessa época ela estava namorando um carinha que os pais não queriam, que não aprovavam só por causa da diferença de classe social entre eles dois. Porque o cara não tinha realmente tanto dinheiro quanto eles. E mais uma vez os pais da Rosário decidindo por ela. Acabou deixando o namorado por causa da desaprovação da família, e quando ela tinha mais ou menos uns 26 anos, um amigo aí apresentou ela para o Alfonso Basterra, que tinha 4 anos a mais, e depois de um tempinho os dois já começaram a namorar. O Alfonso, então, de acordo com as fontes que eu encontrei, ele nasceu no dia 2 de agosto de 64, em Bilbao, que é um município, uma cidade na comunidade autônoma do País Basco, na Espanha. Lá é bem comum, inclusive, que as pessoas falem, além do castelhano, também o idioma basco, que é euskara.
Eu acho que fala assim, Euskara. Então, o Alfonso ele se estabeleceu ali em Santiago no final dos anos 80. Ele é formado em jornalismo e também chegou a passar um tempo trabalhando no Jornal de Santiago antes de se tornar freelancer. A Rosário e o Alfonso eles se casaram em 96 e eles queriam muito ter um filho. Só que a Rosário tinha lúpus, então, por ser uma doença que poderia trazer muitos riscos na gravidez, eles decidiram então que eles não iam ter um filho biológico, mas por conta da burocracia que era adotar uma criança pela região onde eles viviam, eles decidiram adotar e assim viajaram até a China. E abrindo um pequeno parêntese aqui, só para explicar um pouquinho melhor, o lúpus é uma doença inflamatória, ela é crônica e também autoimune, em que as células do sistema imunológico, elas saem de controle e elas atacam as estruturas saudáveis do próprio organismo da pessoa. Essa condição ela é capaz de afetar o corpo inteiro, incluindo os órgãos e os tecidos, como as articulações, pele, rins e até o cérebro também. Então, vocês aí entendem a razão pela qual ela não podia arriscar tudo assim com uma gestação, né? E aí, voltando ao que eu estava dizendo antes, eles viajaram para a China em 2001 e quando eles chegaram, tudo pareceu assim super diferente das histórias que as pessoas sempre estavam contando sobre as condições dos orfanatos. Na verdade, eles tinham um ótimo padrão. E um detalhe interessante é que a maioria das crianças eram meninas, e sabem por quê? Vou dizer. Porque teve uma época em que o governo chinês só permitia que as pessoas tivessem um filho por família para tentar controlar o crescimento da população. Porém, o problema é que muita gente queria um filho e não uma filha. Então, um monte de meninas nascidas foram colocadas para adoção. E essa regra ela foi suspensa, sim, só que bem recente, que foi no ano de 2021. E lá nesse orfanato, eles conheceram uma bebezinha que tinha 9 meses. E de uma vez mesmo, a Rosário criou um vínculo super forte com ela, como se ela já soubesse que aquela criança era filha dela, a filha que eles tanto queriam, que eles tanto esperavam. Eles deram então para ela o nome de Assunta. E ela estava ali consideravelmente abaixo do peso, só que isso não impediu eles dois de amarem a menina de uma vez por todas, assim, de cara. Então, Assunta Yonfan Basterra Porto nasceu em Guangzhou, no dia, como eu já disse, 30 de setembro do ano 2000 e foi entregue para adoção logo depois que ela nasceu, praticamente. E óbvio, não era habitual que as pessoas da Espanha, né, de Santiago de Compostela, adotassem crianças chinesas, levando elas para lá. Por quê? Porque era uma cidade muito turística e apesar de ser super conhecida por muita gente, não era uma metrópole, uma cidade muito grande que nem Barcelona, Madrid, por exemplo. O pessoal que mora lá é mais a comunidade de universitários mesmo e uns turistas procurando mais a peregrinação. E por causa disso tudo que eu falei, acabou que a adoção da Assunta, ela se destacou no meio das pessoas. Tanto é que a Rosário e o Alfonso chegaram até a dar uma entrevista falando sobre isso. E também isso causou um burburinho aí no meio da comunidade, porque as pessoas começaram a falar que eles só queriam se mostrar altruístas, né, e bonzinhos, para se mostrar mesmo, uma coisa que a gente não pode provar, claro, mas o povo fala. E apesar das aparências, a Assunta ela crescia sob uma pressão bem forte, tá? Desde cedo ela foi incentivada a desenvolver as suas habilidades intelectuais e ela já frequentava aulas avançadas. Ela aprendia diferentes idiomas, ela tocava violino com uma destreza incrível. Ela também estudava em escolas particulares e ela aproveitava as férias com a família, tinha muitos amigos e seus avós adoravam ela. Só que a vida dessa família ela deu um giro bem negativo quando os pais da Assunta se divorciaram. O Alfonso descobriu em 2013 que a Rosário estava sendo infiel quando ele foi ali revisar uns e-mails dela. Então eles acabaram se separando. A relação deles virou realmente um campo de guerra até eles formalizarem isso. E em meados ali de fevereiro, então os dois conseguiram ali melhorar o equilíbrio da família por causa da filha e também das necessidades, né? E também depois que o Alfonso procurou ajuda psicológica. Ele então cuidava das duas, porque nessa época a questão do lúpus da Rosário tinha ficado um pouquinho mais grave, junto com os episódios depressivos que ela teve. E ela também ajudava, no caso, na parte econômica da coisa. E eles moravam bem próximos um do outro, então eles podiam ali estar com a filha o tempo inteiro, sempre que eles quisessem. Inclusive, a Assunta meio que se dividia entre as duas casas, né? Ela podia ir caminhando de uma para outra. As fontes também contam que aquele verão daquele ano foi um pouco esquisito para eles, porque a Rosário ela deu entrada no hospital
no serviço de neurologia por causa da piora na situação de saúde. E ela tinha instabilidade para caminhar, tinha algumas outras coisas também. Então, ela ficou hospitalizada até o dia 1º de julho daquele ano mesmo. E depois, detalhe, ela prometeu para o Alfonso que ela ia deixar o amante. Spoiler, não deixou. E teve outra coisa que aconteceu também, que na madrugada do dia 4 para o dia 5 de julho, eh, rolou aí uma situação bem inexplicável, vamos dizer assim, né. A Rosário disse que entre as 2h30 e as 4h40 da madrugada, um cara entrou na casa delas, no quarto da Assunta, e tentou sugar a menina no quarto dela. De acordo, então, com a mãe, ok, ela deixou as chaves na porta por descuido mesmo. Enquanto ela dormia, esse cara entrou, ela ouviu uns barulhos, ouviu a Assunta gritando, então ela levantou correndo para ir ver o que estava acontecendo. De acordo com ela, era um homem forte, mais baixo, com luvas de látex, e ele estava na menina. Então a Rosário foi para cima dele e o cara empurrou ela. Depois ele saiu correndo e não deu tempo dela ver quem era, dela pegar nenhum tipo de característica para falar isso para a polícia. Detalhe, nunca foi relatado em nenhuma delegacia, porque ela dizia que não queria colocar a filha dela em uma situação assim, já que não tinha acontecido nada de fato. Sobre isso, tem algumas interpretações aí, algumas teorias diferentes sobre o incidente, e tem gente que acredita que foi invenção da Rosário realmente, e tem quem acredita também que foi a primeira tentativa de desviver a filha, o que também serviu como desculpa para dar remédio para ela, como se ela tivesse super nervosa. E no dia do julgamento, inclusive, a vizinha delas, ela assegurou, ela deixou assim muito, muito forte a opinião dela de que ninguém tinha entrado, porque os cachorros dela não latiam, e eles sempre latiam quando alguém aparecia. A Assunta, ela contou essa situação para uma amiguinha dela pelo WhatsApp, que alguém tinha tentado desvivê-la naquela noite. Só que ela não voltou a falar com essa amiga. Então, para outra coleguinha, durante uma saída aí, ela contou a mesma história e ela realmente parecia bem angustiada com isso. Então, a mãe dessa amiguinha da Assunta, ela incentivou que fosse feita uma denúncia. E a Rosário até foi na delegacia de Santiago, mas ela decidiu não denunciar, mesmo ela dizendo para as pessoas que ela tinha feito. No entanto, aí começa, né? Alguns amigos e professores, eles começaram a notar que a Assunta mudou muito no comportamento dela, nos meses aí que antecederam o ocorrido. Eles diziam que ela parecia mais cansada, parecia angustiada e até de vez em quando assustada também. Ela estava incapaz de tocar um instrumento musical nas aulas que ela tinha, e ela confessou, inclusive, para uma professora que a mãe dela obrigou ela a tomar um pó branco que não tinha um gosto bom e que fazia ela dormir por muitas horas. Os professores, eles relataram que a menina, que era antes bem aplicada, era disciplinada, ela começou a apresentar alguns sinais de cansaço, um cansaço assim excessivo. E algumas vezes até ela dormia na sala de aula, uma coisa que antes nunca tinha acontecido. Para uma das professoras de música que ela tinha, ela chegou até a confidenciar que ela sentia muito sono e que ela não entendia o porquê disso. Uns amigos próximos também, eles perceberam as mudanças na Assunta, que antes era super alegre, era cheia de vida, cheia de energia. Ela acabou passando a demonstrar ansiedade. As mensagens que ela trocava com os coleguinhas indicavam que ela se sentia mal, e também com frequência ela evitava falar sobre a casa dela. Algumas anotações aí também encontradas depois sugeriam que ela suspeitava que ela realmente estava sendo drogada. Quando eles perguntaram, quando a polícia foi investigar isso, a Rosário disse que era um remédio para alergia, que a Assunta estava tomando antialérgicos, e por isso que ela estava daquele jeito. E até o final os pais dela insistiram nesse argumento mesmo, que a médica dela dissesse que ela não tinha alergia nenhuma. A Assunta tinha passado aí o mês de agosto longe dos pais, falando com eles só por ligação. Ela estava viajando com a madrinha e a cuidadora dela, que era uma mulher que ajudava a Rosário com as tarefas de casa, e em setembro tudo mudou. Na tarde do dia 21 de setembro de 2013, a Assunta, ela foi vista pela última vez com vida. O relato é de que a Assunta e a Rosário tinham almoçado na casa do Alfonso naquela tarde, e inclusive ela foi vista assim, saindo do apartamento da casa pelas câmeras de segurança às 2 da tarde, e foi caminhando até a casa do pai. E ela apareceu na mesma câmera às 5h21, tá?
Então, 3 horinhas e pouco depois, voltando para a casa dela, a Rosário foi vista na mesma câmera passando às 5h28. Inicialmente, a Rosário ela declarou para os investigadores que ela tinha saído de casa por volta das 7 da noite, deixando aí a Assunta fazendo as tarefas da escola em casa. Ela disse que tinha dirigido até a casa de campo da família, que ficava a uns 20 minutos de Santiago, e que quando ela voltou, mais ou menos às 9h30 da noite, a Assunta não estava lá. Então ela ligou para o Alfonso, para os amigos da filha, só que ninguém tinha visto ela. A investigação ela revelou que naquela tarde a Assunta ela foi dopada com uma dose letal de lorazepam, que é um medicamento ansiolítico. O efeito desse remédio ele fez com que ela ficasse incapaz de reagir. Em algum momento aí da noite, entre as 7 e as 9, a Rosário teria transportado o corpo da filha dela para o seu carro e os registros de pedágios e câmeras mostraram que ela dirigiu até uma área rural, onde o corpo foi abandonado à beira de uma estrada. Por volta então das 10h30 da noite, o Alfonso ligou para a polícia relatando o que tinha acontecido, o desaparecimento da filha, e ele afirmou que a Assunta tinha sumido enquanto ela estava sozinha. No entanto, os policiais começaram a desconfiar quando as informações que foram fornecidas por ele e pela Rosário não batiam. E poucas horas depois da denúncia do desaparecimento, o Alfredo Balsa e um amigo dele, que estavam ali passando de carro pertinho de Caxeiras, eles viram uma coisa perto da estrada, na pista florestal de Tel. Então eles pararam o carro, chegaram perto para ver o que era e foi aí que eles encontraram o que eles não queriam. Um corpo sem vida. A menina, ela estava vestida com roupas limpas, sem sinal de luta e com o rosto virado para cima. Eles ligaram para a polícia para informar o que eles tinham encontrado, então os policiais chegaram, chamaram a perícia, tá? Eles indicaram aí que ela teria sido sufocada e possivelmente por um travesseiro enquanto ela ainda estava sedada. No dia 4 de outubro, o resultado dos testes toxicológicos apresentados então pelo Instituto de Ciências Forenses, a USC, eles revelaram que a quantidade de lorazepam no corpo da Assunta era extremamente alta, indicando que ela vinha sendo medicada aí há algum tempo, mais ou menos uns 3 meses. E essa descoberta ela foi fundamental para reforçar a hipótese da premeditação. No dia 19 de novembro, então, o juiz José Antônio Vasquez, ele levantou o maior ponto desse caso. Ele sugeriu que os pais eles podiam ter planejado o desvivimento da filha. E isso, claro, de acordo com documentos judiciais. Então a investigação ela se concentrou muito rápido na Rosário e no Alfonso. A polícia ela percebeu que os depoimentos deles eram contraditórios e bem inconsistentes, e as câmeras de segurança de um posto de gasolina mostraram a Rosário dirigindo em direção à área onde o corpo da Assunta foi encontrado. E além disso, foram feitas buscas na casa da família Porto, e eles encontraram materiais compatíveis com alguns que foram encontrados no local onde o corpo foi desovado. A análise do computador do Alfonso também indicou pesquisas sobre doses letais de ansiolítico e métodos de sufocamento. A polícia ela coletou também registros bancários, compras que mostravam que o Alfonso ele tinha adquirido doses consideráveis de lorazepam meses antes do crime, e além disso também as buscas na casa da família encontraram comprimidos do medicamento em locais bem estratégicos. E essa perícia também analisou os celulares dos dois suspeitos e foram encontradas mensagens trocadas entre a Rosário e o Alfonso, que embora fossem assim mais enigmáticas, elas sugeriam um planejamento do crime. Tinham aí umas trocas de mensagens sobre o comportamento da Assunta, remédios, movimentações mais suspeitas nos dias anteriores ao crime. Durante a investigação, a polícia também descobriu que os pais da Assunta eles tinham retirado grandes quantias de dinheiro nos meses anteriores, e isso também gerou várias suspeitas de que eles estivessem se preparando para alguma coisa planejada. E um ponto crucial nessa investigação foi a reconstituição dos últimos passos da Assunta. As testemunhas afirmaram que tinham visto a Rosário, em um estado de nervosismo que era bem comum naquele dia. E, além disso, câmeras de trânsito elas registraram o Alfonso em horários que ele negou que estaria na rua, fortalecendo aí a tese da participação dele no caso. Só que a prova principal que incriminou a Rosário foi um vídeo que foi gravado pelas câmeras de segurança de um posto de gasolina em Galureça e foi recuperado pelos investigadores. Essa gravação ela mostrava as duas no caminho para Montolo, que era onde ficava a casa de campo. E isso só algumas horas antes que eles soubessem do desaparecimento da Assunta. Quando o juiz conseguiu ver o vídeo, ele conseguiu realmente
reconhecer a Assunta no banco do passageiro, e isso fez ele perceber que a Rosário tinha mentido, já que ela tinha dito que naquele dia ela tinha deixado a Assunta em casa. Então ele mandou prender ela no momento que estava acontecendo o velório da filha, e o Alfonso foi preso no dia seguinte. A mídia ela seguiu esse caso assim com uma força gigantesca. Então começaram a surgir um monte de teorias que até hoje muita gente acredita, como a identidade de um possível envolvimento do homem a quem pertenciam os fluidos encontrados na roupa da Assunta durante a perícia. E também a existência de uma motivação econômica por conta da ascendência da Rosário. Além disso, também teve uma coleguinha da Assunta que viu ela caminhando com o pai algumas horas antes do ocorrido. Então, no dia 19 de junho de 2014, o juiz Vasques Taim, ele colocou fim na investigação. 6 dias depois, a promotoria ela pediu 18 anos de prisão para os pais, que eram acusados como responsáveis de um delito de desvivimento premeditado, e apontou o agravante também na circunstância do parentesco. A acusação popular, que foi feita pela Associação Clara Campo Amor, ela pediu 20 anos para cada um, segundo a informação obtida na sentença. No tribunal, a promotoria então apresentou provas contundentes, realmente incluindo mensagens suspeitas trocadas pela Rosário e o Alfonso dias antes do crime. E uma delas, o Alfonso mencionava até que tinha uma necessidade de resolver a situação o quanto antes, e o julgamento teve 84 testemunhas e 60 peritos. Óbvio que os dois se declaravam inocentes e pediam absolvição, mas o julgamento ele começou de todas as formas no dia 20 de setembro de 2015. 2 anos depois do ocorrido. E terminou só um mês depois, em 30 de outubro, tá? Os jurados eles deliberaram, pasmem, por 5 dias, e os dois foram condenados a 18 anos de prisão por unanimidade. Esse caso ele ainda gera um debate sobre a real motivação do crime. E se havia também outras pessoas envolvidas, outros fatores desconhecidos que levaram ao desvivimento da Assunta. Detalhe que 1 ano depois do julgamento, o Tribunal Superior de Justiça da Galícia ele corrigiu o veredito dizendo que não ficou completamente comprovado que o Alfonso ele subiu no carro com elas e acompanhou as duas no dia do crime, sendo então a Rosário que provocou a asfixia da filha. Porém, nada disso mudou a pena dele, e o Tribunal Supremo ele confirmou a sentença. E aí, no dia 18 de novembro de 2020, a Rosário ela foi encontrada sem vida na cela dela, na prisão de Ávila, onde ela estava cumprindo a pena dela. Inclusive, uma companheira de cela da Rosário, mais recentemente, ela relatou que, quando convivia com ela na prisão, ela era dona do módulo. Ela tinha alguns privilégios que nenhuma outra detenta tinha. E ela também contou que a Rosário ela trabalhou na Biblioteca Central e que ela tinha encontros com a psiquiatra particular e que ela tirou muita gente da prisão com os recursos que ela tinha, né? Ela contou que ela não era também uma companheira de cela ruim. O Alfonso ele continua na prisão de Teixeiro e em janeiro ele solicitou o regime aberto, já que ele estava aí preso já tinha 10 anos. E ele fez isso de acordo com uma lei do Regulamento Penitenciário Espanhol, que classifica os detentos em primeiro, segundo e terceiro grau, só que essa solicitação ela foi realmente negada. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos detalhes do caso Assunta, também tem uma série na Netflix com esse mesmo nome, tá? Que ela é baseada em fatos reais, mas que também tem aí uns elementos de ficção mais criativos para preservar mais a identidade das pessoas e tudo isso. E claro, também se adequar à ficção. E eu assisti essa série, tá, recentemente, e foi isso que me deu o estalo para eu fazer esse vídeo para vocês. Mas e aí, conta para mim. Qual que é a sua opinião sobre o caso da Assunta, sobre a Rosário e o Alfonso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar também um like e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima história.